tendências pedagógicas e educação e sociedade. Este é um assunto fundamental, caso você queira passar, ser aprovado e tomar posse em qualquer concurso na área de educação no nosso queridíssimo e amadíssimo Brasil, ok? E agora, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos e fazer com que você acerte as questões da sua prova. Amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, quando nós falamos em tendências pedagógicas ou concepções pedagógicas, a principal coisa que nós precisamos entender é que este não é um conceito fechado, mas sim, são conceitos de alguns autores. Mais especificamente, 3 autores. Educação e Sociedade e Tendências Pedagógicas, quando cai fundamentado basicamente nesses 3 autores. Quem são? Um chamado Libânio, o professor Libânio, que vai criar ali o termo tendência pedagógica juntamente com Lucchesi. Então, o Libânio e o Lucchesi são 2 pensadores que têm mais ou menos a mesma visão sobre as perspectivas pedagógicas. E um terceiro é o Saviani, que tem uma perspectiva um pouco diferenciada em relação a esses 2. Quando nós falamos em tendências focados em concurso público, nós precisamos saber o que esses caras pensam, entender o que eles escreveram. Você não precisa saber a minha opinião e você também não precisa colocar a sua opinião na hora da prova. O que nós precisamos é entender como eles pensaram, o que eles escreveram e assim ir para a prova e fazer exatamente conforme esses camaradas escreveram para nós. Simples assim, beleza? Simples assim. E o que é, então, essa ideia de tendências ou concepções? O termo tendência é um termo bem tranquilo. Tendência significa algo que aconteceu em algum local do planeta Terra durante algum período temporal. Então, quando eu falo uma tendência de moda, tendência boca de sino, significa que em alguns lugares do planeta Terra, homens e mulheres usaram calça boca de sino durante um determinado período. Tendência pedagógica, em teoria, conforme o Libânio, significa então que aquela perspectiva pedagógica foi utilizada em algum local do planeta Terra durante algum período, seja no passado ou seja no presente. Então, quando falamos em tendência, a primeira coisa, posso trazer aqui, inclusive, o próprio Cipriano Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, que vai dizer isso pra gente. Então ele fala assim, olha o que ele diz: as condições políticas, econômicas e sociais influenciam a adoção de uma tendência ou outra. O que ele está dizendo para a gente é que adotar uma determinada tendência ou adotar uma outra tendência pedagógica tem como elementos principais as características políticas, econômicas e sociais durante aquele período, durante aquela respectiva sociedade. Então, é uma tendência conforme uma determinada sociedade. Tranquilo? Esse termo tendência foi colocado ali pelo Libânio, como eu já disse, E o professor Libânio, ele apresenta, então, essa estrutura que nós conhecemos hoje, ainda na década de 70, tá? E que estrutura é essa? Entenda isso, porque isso é o principal ponto que você precisa conhecer para entender, eu diria, todas as perspectivas dos conhecimentos pedagógicos que caem em concurso público. Então é muito importante que você entenda essa parte que nós vamos ver agora. Como que o Libânio, o Lucchesi e o Saviani organizam as tendências? Como que isso é feito? Se você pega o seu material, você vai ver logo de cara, uma primeira tabela, que nós chamamos, que o Libânio vai chamar, de pedagogia liberal. Beleza? Tá? Então você vai ter aí uma tabelinha que eu coloquei o título do Libânio, que é Pedagogia Liberal. Depois você vai virar as páginas, um pouquinho lá abaixo, você vai ver uma outra tabelinha, que é a Pedagogia Progressista. Você percebeu que tem um S? Progressista. Pedagogia progressista.
tá? Então isso significa o seguinte, que nós dividimos os grupos de tendências em dois grandes grupos. Um grupo que nós podemos chamar do grupo das liberais e um outro grupo que nós podemos chamar do grupo das progressistas. De boa? Entendemos? Show! Só que aí tem alguns detalhes. Preste atenção nessa tabela. Olha bem, aqui você vai ver que tanto o Libânio quanto o Lucchesi vão dar as mesmas definições. Então, para esses dois, eles chamam o seguinte, eles chamam esse grupo de pedagogia liberal. Então, a pedagogia liberal é um termo do Libânio e do Lucchesi. De boa? Tranquilo? Mas se você olhar à direita, você vai perceber que um outro autor muito importante, o meu queridíssimo e amadíssimo Dermeval Saviani, ele vai também falar sobre essas tendências. Só que o Dermeval não chama elas de tendências. Não, ele vai chamar de teorias não críticas, ou teorias críticas que serão a próxima às progressistas. Então, para o Saviani, aquilo que o Libânio chama de liberal, o Saviani chama de não crítico. Entendemos? Basicamente o que eles estão falando é da mesma coisa, só que eles têm uma perspectivas diferentes. De boa? Quais são as liberais? As liberais para o Libânio e o Lucchesi são a tendência tradicional, a tendência renovada, progressivista. Percebeu que tem um V? É diferente então. Né? Aqui eu estou falando de uma tendência, a renovada progressivista, que está na liberal, que está no grupo das liberais, da pedagogia liberal. Ok? Que também pode ser chamada de pragmática. Tá? Temos também aqui a tendência renovada não diretiva. Renovada não diretiva. Essa também se encontra na pedagogia liberal. E nós temos também a tendência tecnicista. A tendência tecnicista também se encontra na pedagogia liberal para o Libânio e para o Lucchesi. Ou seja, para esses dois autores, entre as liberais, nós temos 4 tendências. Nós temos 4 tendências. De boa? Entendemos? Então, para eles, nós temos 4 tendências. Para o Saviani, ele vai dizer assim, olha Libânio, olha Lucchesi, beleza, vocês falam que dentro do seu grupo das liberais existe 4, mas eu, Saviani, eu vou afirmar que só existem 3. E eu vou chamar esse grupo de não críticas, de teorias não críticas. E existem 3 em vez de 4. Então o Saviani vai dizer o seguinte, preste atenção, Saviani vai dizer, olha, existe a pedagogia tradicional. Essa que você, Libânio, você, Lucchesi, afirmou que existe. Existe essa pedagogia tradicional. Existe também, aqui abaixo, ó, a pedagogia tecnicista. Existe. É essa que você, Libânio e Lucchesi, chamou de tendência tecnicista. Essas duas existem. Porém, todavia, contudo, aquelas que vocês chamam, vocês, Libânio e Lucchesi, chamam de renovada progressivista e renovada não diretiva, na verdade, não são 2, mas apenas uma. E essa uma eu vou chamar de escola nova. Escola nova, por conta do movimento escola novista. Né? Então eu vou chamá-la de escola nova. Escola nova. Para o Saviani, então, as não críticas são 3. A tradicional, a escola nova e a pedagogia tecnicista. Para o Libânio e o Lucchesi são 4. Tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista. Ok? Entendemos? Então, depende de quem o examinador perguntar. Se ele perguntar conforme o Libânio ou o Lucchesi, são 4. Conforme o Saviani, são 3. Se ele usa o termo escola nova na sua prova, ele cita lá, a escola nova.
Pronto, você já sabe que ele está falando da perspectiva do Saviani. Ele nem precisa citar o Saviani na hora da prova. Se ele citou Escola Nova, está falando do Saviani. É simples assim. Entendemos? De boa? Ok. Mas você vai perceber o seguinte, e isso é muito importante. O porquê que o Libânio, o Lucchesi, vai colocar essas 4 tendências em um único grupo? A resposta é simples. É porque este grupo tem algo em comum. Muito simples. O porquê que o Saviani vai colocar essas 3 pedagogias em um único grupo? A resposta também é simples, inclusive é a mesma. Ou seja, que esse grupo tem algo em comum. E o que esse grupo tem em comum? Eles têm em comum o fato de existir dentro da sua concepção uma ausência política na educação. Como assim, Kennedy? Eu vou deixar o próprio José Carlos Libânio explicar para a gente. Olha o que o Libânio vai dizer. Obviamente que o Libânio é altamente crítico a esse modelo. Então aqui você vai ver várias perspectivas críticas sobre os modelos liberais ou não críticos do Saviani. Olha o que o Libânio vai dizer para a gente. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função de preparar os indivíduos, palavra-chave. Quando nós falamos em todas essas, liberais ou não críticas, todas elas têm o foco no indivíduo, no ser humano, no indivíduo. De boa? Para o desempenho de acordo com as suas aptidões individuais. Então vamos focar no indivíduo dentro das suas aptidões individuais. Aí ele continua. Para isso, os indivíduos precisam aprender, palavra-chave, a adaptar-se aos valores e às normas vigentes. Olha bem, o indivíduo precisa se adaptar aos valores e às normas vigentes. Perceba que quem se adapta não critica. Quem se adapta não tenta modificá-las. Então, para o Libânio, para o Lucchesi, para o Saviani, esses grupos pedagógicos são grupos aonde que faz com que o indivíduo se adapte à sociedade já existente, sem uma perspectiva de transformação desta sociedade. Tá? E aí ele vai dizer, em normas vigentes, na sociedade de classes, perceba que então o Libânio, ele tem uma perspectiva marxista. Quando ele usa o termo sociedade de classe, claramente você percebe então essa perspectiva nele. Então ele vai dizer, através então da sociedade de classe, através, muito importante isso, ó, através de desenvolvimento da cultura individual. Quando nós falamos do termo cultura individual, é no sentido de conhecimento. Sabe aquela expressão? Fulano de tal tem muita cultura? Eu posso mudar isso por fulano de tal tem muito conhecimento. Então a cultura individual tem a ver com conhecimento. Então, o que nós temos que exercer no processo educacional, conforme essa perspectiva, é o conhecimento para cada um desses indivíduos, para dar uma cultura individual a cada um deles. Cada uma das tendências irá fazer isso de uma forma diferente, mas no grupo, todos eles vão sempre pensar no indivíduo e na sua cultura individual, né? E aí ele fala, e aí vem a crítica, né? Ele faz isso tudo para criticar. Aí ele fala assim, a ênfase no aspecto cultural, ó, esconde a realidade das diferenças de classes. Então, ficar dando muita ênfase no conhecimento, na cultura, né, na cultura individual, na verdade está escondendo os problemas sociais. É isso que ele está dizendo. Escondendo as diferenças de classe. Pois, embora difunda a ideia de igualdade e de oportunidades, ou seja, todos vão para a escola, todos têm que estudar, todos terão alguma forma de alcançar algum tipo de conhecimento individual, então prega que isso é igualdade, então ele vai dizer, ó,
embora que difunda essa ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta as desigualdades de condições. Então ele está dizendo que dentro desse grupo, ele não vai trabalhar com equidade, ou seja, tratar o diferente como diferente. Perfeito? Porque neste grupo são todos iguais. São todos iguais. Tá? Isso conforme o Libânio. Entendemos isso? Beleza? Show. Mas, Kennedy, a pergunta ela tem que ficar óbvia. Mas, Kennedy, se eles têm essas características, se essas tendências têm essas características em comum, por que eles não falam que elas são uma só? A resposta é muito simples. É porque elas têm a característica de, e eu gosto de chamar assim, de ser não política ou não politizada como comum. Mas no campo pedagógico elas são muito diferentes. Ou seja, quando eu falo de uma tendência tradicional, ela tem um modelo pedagógico típico dela. Quando eu falo da progressivista, ela tem um modelo pedagógico típico dela, conforme o Libânio e o Lucchesi. Quando eu falo da renovada não diretiva, ela tem um modelo pedagógico típico dela, conforme o Libânio e o Lucchesi. Quando eu falo da tecnicista, ela tem um modelo pedagógico típico dela. Então, a diferença delas, por isso elas são tendências diferentes, é no modelo pedagógico, é no modelo do ensino-aprendizado. Esses formatos de modelos são diferentes. Para o Saviani, da mesma forma. A pedagogia tradicional tem um modelo pedagógico que é diferente da escola nova, que é diferente da tecnicista. Entendemos? Então, elas são diferentes porque elas têm perspectivas pedagógicas diferentes. Elas se encontram no mesmo grupo, por quê? Porque elas têm uma condição política desse mesmo grupo. De boa? Algumas considerações aqui. O mundo atual não deve ser alterado, então conforme elas eu não devo alterar o mundo atual. Eu estou trabalhando um indivíduo para ele se adaptar ao mundo. Eu não quero alterar esse mundo. A educação, ela não deve fazer política. A educação deve dar oportunidades ao indivíduo e não como ferramenta de transformação da sociedade como um todo. É isso que essa perspectiva, conforme o Libânio, o Lucchesi e o Saviani vai dizer. A escola é a preparadora dos indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Perfeito. A prática escolar é estritamente pedagógica. Ok, a prática escolar ela só é pedagógica, ela não é política. Eu gosto de um exemplo para você entender. Existe o PP, já ouviu falar no PP? Já, né? E existe o PPP, correto? Ok. O que o PP significa? Isso, é projeto pedagógico. E o que o PPP significa? Projeto político pedagógico. Isso significa que dentro desse grupo das não críticas, conforme o Saviani, ou das liberais, conforme o Libânio e o Lucchesi, este grupo, eles só teriam um PP, um projeto pedagógico, porque a escola não é local de política, a escola não é local de transformar a sociedade. Entendemos? Perfeito? Então esse grupo é assim. E aí ele vai dizer, novamente, como eu disse, ele tem uma característica mais marxista ao escrever, então ele vai dizer, este modelo tem no sistema capitalista a análise dos interesses individuais na sociedade. Né? Então, ele está dizendo, olha, o capitalismo que mantém esse grupo, por isso, para se manter nas perspectivas de interesses individuais de quem controla essa sociedade. É por isso que o Saviani vai chamar esse grupo de teoria das não críticas, né? Da teoria das não críticas. Não vou criticar a sociedade como que nós temos hoje. Alguns detalhes aí que eu coloquei, você vai dar uma lida no material depois. Beleza? Tá? Olha o que o Benno Sander, é um professor muito importante, ao meu ver, que fala sobre esse assunto, ele vai dizer sobre essa pedagogia. Ele fala assim, a pedagogia liberal, essa do Libânio e Lucchesi, ela é consensual, tanto que ele vai chamar ela de pedagogia do consenso. Porque o que é o consenso? O consenso é algo que não cabe crítica. Não existe crítica em consenso. Beleza? Ou seja, não existe conflito em consenso. Então, do consenso é isso que está aí, todos nós precisamos concordar com esse modelo. Ela é consensual, definindo a pedagogia do consenso. Para ele, a pedagogia liberal tem dois fundamentos, que são o positivismo, de Augusto Comte, e o fundamentalismo de Emile Durkheim. Tá?
Eu vou tratar sobre esses assuntos, esses autores, em aulas a posteriori, tá? Também, esses autores vai estar nessa playlist aqui, que está aqui no card e também aqui na descrição do vídeo, tá? Vou colocando sempre aí esses autores. Fechou. Então ele fala desse fundamentalismo. E ele fala, olha, a preocupação é sempre com a transmissão do conhecimento, o progresso da humanidade, a salvaguarda da manutenção da estrutura da sociedade que já existe e não transformá-la, Entendemos? Então, o conjunto aqui, quando a gente está falando da pedagogia liberal, é esse. É uma perspectiva não política. Só que o Libânio, o Lucchesi e o Saviani vai dizer o seguinte, olha, mas além dessas tendências, existe um outro grupo, que é o grupo da pedagogia progressista. Neste caso, a pedagogia progressista para o Libânio e para o Lucchesi tem 3 tendências. A primeira tendência é a tendência libertadora. Essa tendência é aquela do Paulo Freire. Existe uma outra tendência, que é a tendência libertária. Existe uma outra tendência que o Libânio e o Lucchesi se colocam nela, que é a tendência crítica social dos conteúdos. Ou seja, o Libânio e o Lucchesi, quando eles escrevem, principalmente o Libânio, ele vai dar características de todas as tendências, ele sempre vai colocar problemas nessas tendências, para quê? Para quando chegar na dele, ele falar que a dele é a melhor de todas. Simples assim. Tá? Então, ele vai falar, olha, eu sou um progressista com a tendência crítica social dos conteúdos, antes de mim houve e ainda existe outras perspectivas progressistas, que é a tendência libertária e a libertadora. De boa? Tá? Isso para o Libânio e para o Lucchesi. Mas como nós sabemos, também tem o Saviani na jogada. E o Saviani vai dizer assim, olha, Libânio e Lucchesi, existe sim esse grupo de tendências que vocês chamam de progressistas. Elas existem. Mas, na verdade, não são 3. Não é no plural. É no singular. Existe apenas uma, que é a que eu chamo de histórico-crítica. Inclusive, eu, Saviani, me encontro dentro dessa histórico-crítica. Então, para o Saviani, ele vai desconsiderar a tendência libertadora e a tendência libertária. E ele vai falar das teorias críticas. Se o grupo anterior é a não crítica, nesse grupo é a teoria crítica. E ele vai dizer, nessas teorias críticas, né, só existe uma que é a histórico-crítica, que é a histórico-crítico. Aí você deve estar me perguntando, mas Kennedy, por que o Saviani discorda do Libânio e do Lucchesi? Isso nós vamos ver em aulas posteriores. Nós vamos ter mais uma aula só tratando de cada tendência, liberal ou não crítica, e uma outra aula tratando só das tendências progressistas ou críticas, tá? Conforme o Saviani, que também se encontra aí nessa playlist aqui embaixo ou no card aqui, beleza? Então, quando nós falamos sobre este modelo, no card aqui, né? Aqui, lá no cantinho. Nesse modelo, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos então que existe a pedagogia progressista, e essa pedagogia progressista, ela vai ser diferente do conjunto da pedagogia liberal ou não crítica. E a diferença é bastante óbvia. É só dizer o contrário da liberal ou da não crítica. Ou seja, se lá era a não crítica, aqui é a crítica. Aqui o foco da educação é criticar, é a crítica. Se lá na liberal não tinha aspectos políticos na educação, nós precisamos acrescentar os aspectos políticos na educação. Se na liberal a visão é fazer com que o indivíduo ele assuma um papel na sociedade e não transforme essa sociedade, aqui não. Aqui o foco não é no indivíduo, mas sim na transformação social. A educação é uma ferramenta para transformar a sociedade. Como eu disse anteriormente, mas eu sempre gosto de repetir, né? A sua opinião sobre isso não importa, nem a minha importa. O que importa é o que esses caras pensam. E eles vão dizer que esse grupo é aquele grupo que irá transformar a sociedade. E da forma que eles apresentam, esse grupo é melhor do que o grupo anterior, segundo eles.
Entendemos? Então, dentro desse aspecto, você vai ter essa progressista. A progressista, então, ela transforma a sociedade. Preste atenção em alguns conceitos para a gente entender. Olha, e da mesma forma, antes de ir para os conceitos, só para os encargos de consciência. Aqui na progressista, o Libânio e o Lucchesi vai falar que existe três: a libertadora, a libertária e a tendência crítica social dos conteúdos. O que elas têm em comum? Elas têm em comum o aspecto de serem políticas, de quererem uma transformação da sociedade. Beleza? Tá? E o que elas têm de diferentes? Porque são três, então elas têm que ter algo de diferente. O aspecto pedagógico. O aspecto pedagógico da libertadora é de uma forma, o aspecto pedagógico da libertária é de outra forma, e o aspecto pedagógico da crítica social dos conteúdos é outra forma. Entendemos? Então, eles têm de diferença, que são os aspectos pedagógicos, mas eles têm em comum, que é o aspecto político. Então, quando falamos em público, em grupo, liberais e progressistas, na verdade, nós sempre temos que pensar no aspecto político, ou seja, as liberais não querem usar a educação para fins de transformação política e social, enquanto as progressistas pretendem transformar a sociedade através dessa educação política e social. Entendemos? E elas são diferentes porque elas têm perspectivas pedagógicas diferentes, cada uma delas. De boa? Quais são os conceitos gerais, então, dessas progressistas ou críticas, conforme o Saviani? Parte de uma análise crítica da sociedade, então, uma análise crítica, palavra-chave, né? A educação é um instrumento da transformação social, eu quero transformar essa sociedade. A escola ajuda no processo de superação das desigualdades sociais, né? Eu quero superar essa desigualdade social. Lembra que o Libânio, ele escreveu dizendo que as liberais, quando falava da cultura individual, ela escondia as verdadeiras desigualdades? Então ele está dizendo aqui que as progressistas revela essas desigualdades, tá? Revela essas desigualdades sociais. E ele vai falar, tem uma concepção crítica da sociedade capitalista. Óbvio, né? A anterior mantém o capitalismo, conforme o Libânio, o próprio Saviani, mantém o capitalismo. Essa, por sua vez, ela é crítica ao capitalismo. Ela é crítica ao capitalismo. Como eu disse, forte influência marxista dentro das suas perspectivas, né? Então ele vai chamar esse grupo, Saviani, de teoria crítica. Olha que o Benno Sander fala sobre ela, bastante interessante para a gente ir para o exercício, tá? Então ele fala assim, a pedagogia do conflito, qual é a pedagogia do conflito? Para o Benno Sander, ele chama de conflito. Aquilo que o Saviani chama de crítico, aquilo que o Libânio e o Lucchesi chamam de progressista. A pedagogia do conflito dirige sua crítica, tem uma crítica, à teoria educacional capitalista e se preocupa com a emancipação coletiva e a transformação social. Muito importante isso, emancipação não individual. Dentro dessa perspectiva, eu não estou formando uma pessoa para que ela tenha sucesso na vida como indivíduo. Mas eu estou formando uma pessoa dentro de um grupo da sociedade para que a sociedade faça uma transformação social e aconteça uma emancipação de toda a sociedade. Então, o foco desse modelo progressista é um foco social, e não individual. Isso não significa que não haverá perspectivas individuais, mas o grande foco é sempre na questão social das coisas. Então ele fala, o papel do conflito é o de estimular a crítica e expor as contradições do sistema educacional como parte de uma estratégia política, né, que visa a mudança social através da conscientização. Então, nós temos que levar essa educação para ter uma transformação social. Tá? O Libânio ele vai dizer que é muito difícil colocar na prática tendências progressistas. Segundo ele, é muito difícil. Tá? Dificilmente irá acontecer. Neste momento, né, que eu estou gravando essa aula, em pleno século XXI, eu diria que não é tanto assim não. Está bem páreo a páreo. Você, muito provavelmente, dentro da sua mente, você tem, e nós vamos discorrer isso no decorrer das próximas aulas, mas você tem algumas características bem liberais na sua forma de educar ou na forma que você foi educada, e outras características bem progressistas.
Eu percebo que hoje nós temos um palho a palho, mas o que cai não sou eu, e sim o Libânio. Então, para ele, é difícil colocar na prática essas perspectivas, porque as tendências liberais estão enraizadas na sociedade brasileira. Então, não tem como mudar isso que está enraizado, mas vem mudando sim, tá? Vem mudando sim. Para ele é difícil isso acontecer. Não diz que é impossível, ele diz que é difícil isso acontecer. E nos últimos anos eu percebo claramente um crescimento das perspectivas progressistas em detrimento das perspectivas liberais não críticas. De boa? Então agora nós vamos para os nossos exercícios. Algumas questões que eu irei responder aqui e irei comentar. O que eu recomendo agora é o seguinte: dá uma pausa nesse vídeo. Você baixou o material, né? Dá uma pausa nesse vídeo, responde as questões e depois vem aqui ver as respostas comigo, beleza? Ok, então já foi, vamos lá então. Olha o que diz aqui. Exercício 1. Entre as diversas classificações existentes, quanto às tendências pedagógicas, destaca-se a de Cipriano Carlos Lucchesi. Ok, muito parecida com o Libânio, que as divide em dois grupos. Grupo, ele não está falando de tendência individual, ele está falando de grupos. Ele vai falar, entre esses dois grupos, segundo ele, nós temos a liberal e nós temos a progressista. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem. Ok, então vamos julgar. Aí a 1 fala assim: a pedagogia liberal é composta exclusivamente pela pedagogia tradicional e pela tecnicista. Não, a pedagogia liberal, o conjunto, o grupo, são 4. A tradicional, a tecnicista, a progressivista e a não diretiva, a renovada progressivista e a renovada não diretiva. São 4 e não 2. Então essa aqui está errada quando ele fala exclusivamente. Mole, né? Essa tabelinha já consegue responder muita coisa. A 2 fala assim: a pedagogia progressivista, com V, é parte da progressista, com S. A resposta é não. A progressivista, a renovada progressivista, se encontra nas liberais. Não está dentro das progressistas. Fazendo assim, também está errado. 3. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma pedagogia liberal. A crítico-social dos conteúdos está no grupo das progressistas e não das liberais. Ela é uma progressista, ela é política, olha o nome dela, crítico-social dos conteúdos. Ela é política, beleza? Então ela está no grupo das progressistas e não das liberais, fazendo assim o item ficar errado. 4. A pedagogia tradicional é um tipo de pedagogia liberal. Ele está dizendo que a tradicional está entre as liberais. Correto. Entre as liberais, nós temos a tradicional. Ela está correta, tá? Nessa playlist também aqui, eu coloquei aqui, também está aqui embaixo da descrição. Nessa playlist, você vai ter uma aula com todas as pedagogias liberais e não críticas. Então nós vamos dispor detalhadamente em teoria e exercício a pedagogia tradicional, a pedagogia progressivista, a não diretiva e a tecnicista, também dentro da forma do Saviani, colocando então também entendendo a pedagogia tradicional, a escola nova e a tecnicista do Saviani. Tá? Então vai ter aqui nessa playlist uma videoaula com teoria e exercício destrinchando os aspectos pedagógicos de cada uma delas. Se você, caso queira ser aprovado, não pode perder essa aula. Valeu! Aqui, o próximo ponto fala assim, ó. Estamos procurando, a 4 está certa, né? 5. Pedagogia libertária é um dos componentes da progressista. A libertária é uma das progressistas. Verdade, né? São 3 progressistas. A libertária, a libertadora e a crítica social. Também nessa playlist tem aí uma aula só das
progressistas, tá? Só das progressistas. Vamos destrinchar cada uma delas, na perspectiva do Libânio, Lucchesi e Saviani. Você não pode perder. Sendo assim, a quantidade de itens certos, só a 4 e a 5, então são 2, é a letra B. 2 itens corretos. Questão 2 fala assim: as tendências pedagógicas costumam ser agrupadas de diversas maneiras. Lucchesi classifica-as em 2 grupos: tendências liberais e tendências progressistas. Com base nessa classificação, é correto afirmar que A. As tendências liberais, primeira tabelinha lá em cima, ó, as tendências liberais são assim denominadas por terem um aluno com o centro do processo pedagógico. Você pode voltar o vídeo todinho se você quiser e assistir tudo de novo. Em algum momento eu falei que as liberais, elas são liberais porque tem no aluno o centro do processo pedagógico? Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que elas são liberais ou não críticas para o Saviani, pelo aspecto da ausência política, para transformar para o melhor, para oferecer ao indivíduo cultura individual e uma adaptação à sociedade pré-existente. Então, elas não têm como característica que as unifica o aluno como centro no processo. Não, porque ele está falando das liberais. Porém, todavia, contudo, já adiantando o assunto da próxima aula, a tradicional, o centro é o professor. Então já quebra isso aqui, que está falando que o aluno é o centro. Na progressivista e na não diretiva, ou na escola nova do Saviani, o assunto é o aluno, né? O centro é o aluno. Então estaria correto, mas ele falou as liberais, então ele generalizou. Ele não falou só dessas duas. E na tecnicista, não é nem um professor, nem um aluno, mas a técnica. Entendemos? Por isso que nós temos que conhecer cada uma delas separadamente. Mas aqui ele generalizou, ele pegou um aspecto pedagógico, que é da progressivista e da não diretiva, e falou que são de todas as liberais, fazendo assim o item ficar errado. Vamos a B. Se despreza o conteúdo nas tendências progressistas, em detrimento da crítica social. Calma aí. Progressistas, com S, grupo. Então, grupo das progressistas. Está falando que nas progressistas se despreza o conteúdo. Existe 3 lá, conforme o Libânio, quando eles chamam de progressistas. A última delas chama-se de crítico social de quê? Isso, garoto. Isso, garota. Crítico social dos conteúdos. Então, óbvio que não se despreza o conteúdo nas 3. Não, não mesmo. É verdade que a libertária não tem o foco no conteúdo. É verdade que na libertadora o conteúdo também não é a grande estrutura pré-estabilizada. Porém, todavia, contudo, uma delas tem no conteúdo um elemento primordial, fazendo assim o item ficar errado, porque ele fala progressistas despreza o conteúdo. Errado. A crítica social dos conteúdos tem no conteúdo, e ela é uma progressista, fenomenal. Tá? Por isso que é importante a gente saber cada uma delas também, que vai estar na playlist que eu já falei várias vezes aqui. Ok. Próxima. A tendência tradicional não pode ser considerada liberal, porque fundamenta o trabalho na transmissão do conhecimento. Ó, ela realmente fundamenta o trabalho na transmissão do conhecimento, é uma característica dela, mas isso não tira ela da liberal, né? Ela está na liberal, porque o fato de estar na liberal é o fato de não ser político, de trabalhar com o indivíduo, e a transmissão do conhecimento é para o indivíduo para que ele tenha cultura, simples assim, tá? Então a C está errada também, estamos procurando a correta, né? Correta afirmar aqui. D. A tendência libertadora e a libertária são principais referências da pedagogia tradicional. Está dizendo que a tradicional leu a libertadora e a libertária e foi lá e foi escrita. Não mesmo. A tradicional é a que veio primeiro. Então ela pode referenciar outras, mas ela não tem como usar coisas que vieram depois dela como referência.
Não faz nem sentido, tá? E elas discordam completamente em vários aspectos. Tanto no aspecto pedagógico quanto no aspecto político. Aqui elas discordam totalmente. Então tá muito errada a D. E aí eu espero que esteja correto. Ele fala assim, a tendência tecnicista é uma liberal, marcante no Brasil na década de 70 do século XX, é uma das tendências liberais. Ok, tá certo. Ela realmente foi marcante na década de 70, principalmente durante o período militar brasileiro, né? Período do governo militar. Então ela foi bastante marcante, né? É uma tendência muito importante que você tem que conhecer e nós vamos ver em próximas aulas com mais detalhe. Beleza. 3. A pedagogia liberal sustenta. Então a correta é a E, né? Já encontramos aqui a correta, a letra E. 3. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, valorizando a cultura individual. Resuminho perfeito do que é pedagogia liberal. Ó. Pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, valorizando a cultura individual. Perfeito, ó. Não, vai lá, desempenha o seu papel. Não muda o papel, não. É esse papel que você tem que ter, né? E você tem que ter cultura individual. Quanto mais cultura individual, melhor você vai se dar bem nessa sociedade. Tá? Nessa sociedade pré-estabelecida. Você não pode tentar mudar essa sociedade. O item 3 está corretíssimo. E o item 4 fala assim: as tendências pedagógicas libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos são manifestações da pedagogia liberal. Nananina não, porque elas são manifestações da progressista com S. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.